Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso curso de PHP intermediário e na aula de hoje nós aprenderemos a fazer o login em nosso sistema usando uma senha criptografada, tá? Bom, gente, para isso eu peço que vocês peguem a página index do nosso admin aí, né? Aquela onde tem o formulário para login e senha e tem uma mensagem aí em cima e nós vamos fazer umas pequenas alterações nela. Tá? Nós vamos envolver aquela mensagem que aparece aqui em vermelho, nós vamos envolver ela dentro de ifs, tá? Então, por exemplo, se a mensagem que chegar for de negado, né, de um acesso negado, ele vai passar a informação que a página é restrita e que é preciso ter uma senha para acessar o sistema. Esse primeiro tratamento de URL aqui vai ser para quando uma pessoa tentar acessar uma página protegida do nosso sistema, tá? O segundo erro, ele vai receber o erro aí de usuário, para quando a pessoa digitar um usuário inexistente no nosso sistema, e o último para quando ela digitar uma senha inexistente no nosso sistema, tá? É uma coisa bem simples de se fazer, por isso que eu não vou dar tantos detalhes, até porque nós já fizemos bastante isso no curso, né? Lembrando também que lá em cima a gente tem que criar essa variável erro, recebendo o request, né, do erro que vai ser o tratamento de URL que nós vamos criar dentro do nosso documento de login. Tá? Outra coisa importante é nós colocarmos no action do nosso formulário para onde que ele vai enviar os dados, que no caso aqui que é o login da pessoa e a senha, né? Então vamos criar um arquivo que chama login.php para receber esses dados, né? Então file, new file, file save as, dentro da pasta admin vamos criar o login.php, ok? E aqui dentro desse login PHP nós começaremos a trabalhar. Para começar, vamos abrir o nosso bloco PHP. De início, vamos começar com os nossos includes, o que nós iremos precisar para esse script funcionar, né? A princípio, nós vamos precisar da nossa conexão, então eu volto uma pasta, vou até a minha pasta conexão e puxo meu conexão.php, ok? E nós também iremos precisar fechar essa conexão, então vamos buscar aquele arquivo para fechamento da nossa conexão. Então, barra, conexão, fecha conexão, tá? Como nós vamos ter que fazer uma comparação dentro do banco de dados, nós vamos precisar do nosso select. Então, vamos dar um include também e vamos chamar a nossa pasta função e vamos pegar a função select2, ok? Feito isso, os nossos includes já estão prontos e agora nós podemos começar a resgatar as variáveis que estão vindo desse formulário, tá? Então serão duas variáveis, o user, que receberá o usuário, e o senha, que vai receber a senha que foi digitado, ok? Só que aqui, gente, por uma questão de segurança, nós vamos fazer o seguinte: nós não vamos apenas resgatar usando o request o que foi postado naquele formulário, né? Nós vamos tratar antes o que foi postado, a fim de evitar aí alguma tentativa de SQL injection, né? Tem duas formas de eu fazer isso. Uma era eu incluindo aqui também a minha função anti-injection e fazendo um filtro desse conteúdo que foi colocado lá no meu formulário, né? Só que como isso nós já temos um vídeo aqui no nosso canal que fala sobre isso, eu resolvi fazer de uma maneira um pouco diferente na aula de hoje, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos usar duas funções do PHP, que é a HTML Special Shares e a Strip Tags, para poder restringir aí qualquer forma que a pessoa tente de injetar alguma informação dentro do nosso banco, né? Então nós vamos usar essas funções HTML Special Shares, ok? E dentro dela nós vamos chamar a nossa segunda, que é a Strip Tags, né? Dessa forma nós vamos blindar aí contra a SQL injection, né? Mas indico a vocês que olhem o nosso vídeo, que está até aqui na descrição, que fala um pouco sobre como nós podemos proteger os nossos formulários de login aí contra a SQL injection, tá? E agora sim eu posso puxar o meu request, né? Então vamos colocar request, e esse primeiro request, ele vai pegar quem? Ele vai pegar do meu input login, ok? Então posso até escrever login aqui, tá joia? Vamos copiar toda essa marcação, colar aqui abaixo, e a senha ela vai pegar do input senha,
ok? Assim nós já conseguimos trabalhar com esse login. De que forma? Vamos criar a nossa variável consulta. Agora nós vamos lá no nosso banco de dados, através da nossa funçãozinha select, né, que nós criamos há algumas aulas anteriores, e nós vamos puxar o quê? Vamos puxar da nossa tabela user, né, que foi a tabela que nós criamos para os nossos usuários, ok? E o que eu quero dessa tabela user? Eu quero tudo, então asterisco, tá? Vírgula. E a condição. Então vamos colocar a condição where, quando o login for igual à minha variável user, né? Então aqui nós puxamos os nossos dados, nós fizemos uma consulta no nosso banco de dados, a fim de nós vermos se nós conseguimos ou não resgatar esse usuário. Agora, eu preciso ver se foi realmente resgatado esse usuário, se esse usuário existe ou se ele não existe. Então, para isso, nós vamos criar um if, né? Vamos criar uma condição para a nossa consulta. Então, aqui dentro, lógico, nós vamos colocar a nossa consulta. Então, se isso aqui for true, né? Se isso aqui for verdadeiro, se ele conseguiu montar essa SQL, se ele conseguiu retornar um resultado, o que ele vai fazer para mim? Nós abrimos e fechamos chaves e vamos criar o nosso for. Então, for, para cada item que ele encontrar, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma variável contadora para mim. Essa variável contadora eu preciso criar porque quando nós criamos a nossa função select, nós exigimos o uso de um contador, nem que seja de um dado só, tá? Ele vai fazer o que com esse contador? Ele vai pegar, enquanto ele for menor que o count da minha consulta, ele vai mandar esse contador receber mais um, ok? Então, mais ali para a gente poder criar, certo? Abre e fecha chaves de novo e aqui dentro nós vamos criar o resto da nossa função, ok? Só que, caso ele não consiga encontrar esse usuário, então nós já vamos colocar um else aqui. O que eu quero que ele faça? Que ele coloque um header location, né? Que ele vá para uma outra página para mim, que é a index.php, só que o sinal de interrogação e nós vamos colocar erro, né? Que foi o que a gente colocou aqui em cima, né? A variável chama erro. E esse primeiro erro que irá receber é o erro usuário, tá? Erro igual a usuário, tá joia? Então, caso ele faça a consulta e ele não encontre nenhum dado, caso ele não encontre nenhum usuário, ele vai retornar para mim esse erro. Vamos ver se já essa parte está funcionando. Então, eu vou salvar, atualizar a minha parte. Aparentemente não retorna nenhum erro. Vou olhar os usuários que eu tenho aqui. Eu não tenho um admin 3, então vamos tentar acessar com o admin 3. E a senha, como não existe, vou colocar qualquer uma. Cliquei em entrar. Então eu tinha esquecido um sinal de igual aqui na minha consulta, porque ele não recebeu o true. Ele tem que ser igual a true, né? Tem que ser verdadeiro e não receber, né? Então os dois iguais quando eu quiser fazer a comparação. Vamos salvar e ver se vai dar certo agora. Atualizei e vamos lá, admin 3. Coloco qualquer senha, entrei, usuário informado não existe. Eu preciso ter um usuário e senha válidos para acessar o sistema. Então nós já conseguimos fazer nossa primeira restrição, que quando for digitado um usuário que não existe no sistema, ele já retorna com a minha URL index.php com o erro usuário para informar, né? Se eu acessar um usuário válido, por exemplo, com o admin, não vai acontecer nada. Porém, ele não retorna o erro, porque o usuário de fato existe, tá? Agora nós vamos fazer a nossa segunda restrição, né? Nós vamos ter que consultar para ver se a senha bate nessa senha e está correta. E aqui nessa senha nós temos um detalhe importante. Quando nós fizemos o nosso sistema, nós usamos uma criptografia, né? Nós usamos o crypt para poder criptografar a senha do nosso sistema, a fim de que cada vez que ele criasse uma senha, ele criasse um jogo ali com vários caracteres para poder confundir aí algum hacker que tente acessar o seu sistema, né? Lembra que nós falamos as diferenças do MD5 e do crypt? Caso você não lembre, eu peço que você volte às aulas anteriores, que você terá bastante informações a respeito disso, né? Só que quando eu criptografo uma senha, eu não consigo descriptografar ela para poder o sistema ler, né? O próprio sistema vai ter que fazer isso. E de que forma que ele vai fazer?
nós vamos ter que criar primeiramente um if para poder comparar se a senha digitada é igual à senha que está dentro do meu banco. Então, if se o crypt, né? Como nós chamamos uma senha criptografada, nós temos que chamar o crypt aqui de novo e jogar primeiramente a senha que foi digitada agora, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai criptografar a senha que foi colocada no nosso formulário agora, certo? Criptografando essa senha, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma comparação com a senha que está lá no nosso sistema. Então, a variável consulta, que recebe a posição do contador, que no caso agora vai ser 1, e ela recebe também a coluna. Que coluna que nós temos que puxar? É a coluna senha, não é? Então, entre aspas simples, senha, tá? Tudo isso dentro dos parênteses, né? Então, se essas duas variáveis elas forem iguais à minha consulta aqui de novo, então, ó, copiei a senha que recebeu do sistema de novo. Se bater, se for igual, o que ela vai fazer? Abrir o nosso sistema. Nós vamos criar aqui a nossa variável de sessão, tá? Mas caso isso for falso, caso não ocorra, caso elas não batam, nós vamos passar para o usuário uma nova mensagem. Então, eu vou pegar o header, vou colar ele logo aqui acima, e a única diferença é que ao invés do erro de usuário, ele vai passar o erro que nós colocamos aqui de senha. Então, troca o usuário por senha, tá? Então, o que esse sistema fez? Ele pegou a senha que eu digitei, criptografou ela, mesmo o crypt fazendo uma criptografia diferente do primeiro, ele vai conseguir identificar. E se retornar igual, né, a senha que está gravada lá no banco, ele vai poder continuar com o login. Caso contrário, não, ele vai voltar um erro de senha e acabou o papo, tá? Vamos salvar. Atualizei meu sistema para ver. A senha do admin que foi colocada anteriormente era 123. Então, vou digitar 123, cliquei em entrar. Ele me retornou um erro aqui, informando que eu deixei um parênteses a mais na linha 13, né? Vamos salvar e vamos tentar de novo, né? Admin 123, entrou, tela branca, quer dizer que está tudo ok, que ele conseguiu verificar o usuário e a senha, tudo limpo, né? E agora eu vou tentar digitar uma senha incorreta, por exemplo, 321, ao tentar entrar, senha incorreta. É preciso ter um usuário e senha válidos para acessar o sistema, né? Então, nosso sistema de login ele já está funcionando, né? Ele já restringe aí se você digitar um usuário errado, e ele já restringe também caso a senha que for digitada também esteja equivocado, né? Agora nós temos que fazer o quê? Montar a nossa variável de sessão, né? Para isso, então, se o usuário está certo, se a senha está certo, nós temos que dar um session start, ok? Então, session start. Perfeito. Com a sessão aberta, nós vamos montar duas variáveis de sessão. A primeira variável de sessão que nós vamos montar é a nossa session usuário. Essa session usuário, ela vai receber o quê? Ela vai receber a nossa variável user ali, né? Que foi o usuário que foi digitado, ok? E nós vamos criar uma outra variável de sessão, que é aquela que nós criamos nas aulas onde nós trabalhamos com a nossa sessão, né? Eu vou abrir aqui o arquivo da nossa sessão. Lembra que nós criamos uma sessão que chamava logado e recebia true? Vamos copiar ela aqui e jogar nesse documento de login que nós estamos criando aqui, tá? Então, nós criamos uma variável que chama logado e recebeu true, e criamos uma variável de sessão com o nome de usuário que recebeu o valor user, ok? Feito isso, gente, nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que mandar o usuário para uma nova página, né? Então, header location, vamos mandar para o restrito.php. Esse restrito.php, vamos fazer o seguinte com ele. Vamos pegar nosso index.php, dar um save as e chamar de restrito.php, tá? Essa vai ser inicialmente a nossa página inicial após o login, tá? Vou retirar o meu formulário e vou deixar aqui apenas a informação onde está logar usuário logado, tá? Isso aqui só para a gente ver
se está funcionando corretamente o nosso login, tá? Feito isso, eu vou salvar, atualizar a minha página e vamos tentar acessar como admin 1, 2, 3. Cliquei em entrar, usuário logado, né? Perceba que eu estou na restrito.php e recebi aqui a minha página com o usuário logado. Sendo assim, nós já conseguimos fazer o login em nossa página. O que nós precisamos aprender agora? A restringir o acesso a essa página quando não tiver nenhum usuário logado, né? E isso nós vamos ter que fazer em todas as nossas páginas. Nós vamos ter que criar um arquivo que, quando o usuário tente acessar, por exemplo, uma página restrita e ele não tenha digitado usuário e senha, que ele volte lá para aquela página onde nós vamos digitar esse usuário e essa senha, né? Para isso, vamos criar um novo arquivo, então new file, e vamos salvar ele como restrição.php, ok? Vou até copiar, que eu vou precisar usar isso aqui. E essa restrição, o que ele vai fazer? Nós vamos abrir um bloco PHP nele. E lembra lá da nossa página, quando nós criamos lá nos comecinho da nossa aula, da nossa pasta sessões lá, quando nós criamos a página restrito? Lembra que ela recebeu o Session Start? Nós vamos copiar e colar esse Session Start dentro aqui do nosso restrição, ok? E nós vamos fazer a mesma comparação que nós fizemos anteriormente, né? Vou copiar aqui a comparação até, vamos dentro do nosso restrição e colar e trabalhar um pouco nela, né? Então, if, se a minha variável sessão logado, se ela existir, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, a página vai ser aberta normalmente, né? Mas caso não exista a minha variável de sessão logado, o que vai acontecer? Nós vamos fazer com que o usuário seja redirecionado para a nossa página de login, né? E recebendo a informação lá também de erro. Então, a gente pode copiar aqui o header location, ok? Colar aqui no restrição, e o erro, ao invés de ser erro de senha, vai ser o erro de acesso negado, que nós chamamos de negado, tá? Se quando acessado esse arquivo restrição.php, a variável de sessão estiver ok, nada vai acontecer. Agora, se não existir a variável de sessão ativa, ele vai transferir esse usuário, ele vai mandar esse usuário lá para a nossa página index e mandando a informação também de acesso negado para esse usuário, ok? Vamos salvar isso aqui. E o que nós vamos fazer com esse arquivo restrição.php? Nós vamos ter que incluir ele em todo o nosso sistema. Então, todas as páginas que são restritas vão ter que receber esse arquivo lá no topo, né? Eu vou fazer a princípio aqui só na minha restrito.php. Então, lá em cima nós vamos colocar um include, ok? E vamos adicionar esse restrição.php nela, tá joia? Ponto e vírgula no final para criar, vou salvar. Por exemplo, atualizei a minha página agora, tudo bem, né? A minha variável de sessão foi criada e não tem nenhum problema. Se eu fechar o meu navegador, abrir ele de novo, a minha sessão foi finalizada e tentar acessar o restrito.php, ele vai mandar lá para mim, ó, página restrita. É preciso ter um usuário e senha válidos para acessar o sistema, né? Então perceba só, gente, como é simples a gente poder fazer a restrição no nosso site. Nós criamos aqui no login as duas variáveis, né, a logado e a usuário. Essa variável usuário nós vamos aprender a usar ela aí nas próximas aulas. E a partir disso, só com o arquivo com session start e com if e else, eu já consigo bloquear todas as minhas páginas, né? Então, gente, como tarefa hoje, eu quero que vocês peguem essa restrição.php e incluam ela em todos os arquivos que são restritos, né? Seja nas nossas funções, seja aqui na parte de update, de insert, inclua esse restrição.php a fim de proteger toda a nossa área administrativa, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo. Deixa aí o seu like se gostou, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito e fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima. Esse curso tem um apoio de Avila Host, hospedagem web, Linux e Windows, revenda,
servidores dedicados e servidores cloud, infraestrutura de última geração. Clique no link da descrição e saiba mais. Planos a partir de R$ 9,99 ao mês.